Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer aqui um resumo e breves análises de uma obra profundamente cortante do ponto de vista da crítica social e política. Uma obra que, inclusive, eu digo, se você tiver certa sensibilidade à crueza da realidade social em muitas camadas, talvez não seja uma obra muito indicada para você, porque é uma obra muito forte. É uma obra que escancara mesmo uma condição existencial que nos causa aflição. Tá? Eu estou aqui falando sobre Germinal, do Émile Zola. O Zola, que é o grande nome aí do estilo de época ou da escola literária, como preferirem, chamada naturalismo, não é? Que inclusive eu gosto muito, inclusive um dos meus autores nacionais preferidos é o Aloysio Azevedo, né? Tem muita coisa dele aqui, que é o nosso grande naturalista. Né? O naturalismo, claro, é aquele estilo de época que vai, digamos, se aprofundar muito, vai ser muito incisivo naquilo que o realismo já fazia, porque ele vai realmente ali imiscuir-se nas mazelas sociais, imiscuir-se numa condição existencial que muitas vezes, muitas pessoas sequer concebem a existência, né? E com recursos conhecidíssimos do naturalismo, né? Como por exemplo a animalização dos seres humanos e a humanização dos animais, tudo isso para realmente dar esse caráter incisivo da narração, né? Bom, gente, este livro já disse, uma profunda crítica e especificamente uma profunda crítica às relações draconianas de trabalho. Portanto, sim, é inevitável nós falarmos aqui das classes sociais mesmo, né? Daqueles que são explorados por seu trabalho e dos exploradores, né? Que se enriquecem e se refestelam com a tortura do trabalho alheio. Tortura, não estou dizendo um trabalho comum. Aqui estamos falando de uma relação de fato opressiva mesmo, e que até os dias de hoje existe, né? Existe, e nós vamos entender isso aqui. Veja, a ambientação do livro é no norte da França, meados do século XIX, é um período ali pós-revolução industrial, e as minas de carvão eram um dos grandes negócios da época, né? Veja que o Zola, o Émile Zola, para escrever este livro, ele frequentou uma mina de carvão por 2 meses, observou como tudo acontecia ali, observou as desgraças que aconteciam ali, observou a condição existencial daqueles trabalhadores e depois escreveu o livro. Portanto, veja que toda essa narrativa aqui, ela ganha ainda mais, digamos, força do ponto de vista empírico, porque é uma mimese mesmo, é uma imitação daquilo que o próprio autor vivenciou, tá bom? Gente, vamos lá. Nós vamos conhecer aqui o Etienne Gautier, que é um jovem, né, que está desempregado, ele perdeu um emprego lá onde ele tinha, e saiu caminhando ali pela França, pelo norte da França, para tentar arrumar algum emprego. Ele não tinha dinheiro para comer, então ele tinha que arrumar alguma coisa, né? E numa madrugada ali, ele acaba avistando ao longe ali algumas luzes, umas lamparinas, um fogo ali, uma coisa, uma luminosidade, e ele vai em direção a essa luminosidade e ele descobre que ali é uma grande mina de carvão, tá? E ele já encontra ali um senhor já idoso trabalhando de madrugada, né, um homem muito debilitado. Ele começa a conversar com esse senhor, perguntando se tem emprego ali. O senhor diz que não sabe, que acha que não tem, porque aquela coisa toda, né? E esse senhor, enquanto vai conversando com ele, ele começa a cuspir, né? Um catarro negro, escuro, né? Repleto de fuligem da mina. E ele explica: olha, eu trabalhei durante muitos anos lá embaixo, nas profundezas da mina, mas agora eu não posso mais porque eu já estou todo ferrado, né? Quer dizer, os pulmões, tudo mais, tal. Bom, enfim, o Etienne acaba conseguindo um emprego nesta mina. E lá pelas tantas ele vai morar na casa deste senhor
que é o patriarca de uma família enorme, né? O filho dele é casado com uma senhora, que são os Mailleux, tá? É o senhor Mailleux, eu não sei se eu disse o nome, se eu disse isso no começo. E esse casal, cujo esposo é filho desse senhor, tem um monte de filho, uma filharada, moram numa casinha totalmente precária, dormem todos apinhados, todo mundo junto, fazem as necessidades um na frente do outro, uma coisa muito animalizada mesmo, né? Bom, o Etienne, ele se muda para lá, um pouco mais para frente do livro, mas ele começa a trabalhar na mina, né? Gente, e aí começa as narrativas das desgraças profundas que aquele povo passava, né? As condições de insalubridade extrema lá embaixo naquela mina. Era gente que morria toda hora por desabamento, e gente que ficava doente, quer dizer, a questão de enfermidades, né? Você está ali numa condição totalmente insalubre, de umidade, de altas temperaturas, um local totalmente claustrofóbico, uma coisa maluca. E o Etienne começa a observar e a viver aquilo tudo lá, né? A própria mina é descrita aqui pelo Zola como um grande bicho, né? Ele atribui, digamos, caracteres animalescos à própria mina, que é um monstro, ela devora as pessoas, o próprio nome, a mina é voraz, né? E ele, portanto, começa a trabalhar ali, e sofrer ali, se fustigar ali com tudo aquilo. E veja que o Zola, ele não fica adstrito à vida desses trabalhadores dentro da mina, né? Ele acompanha o dia a dia dessas pessoas, que é um dia a dia tão desgraçado quanto o próprio trabalho, né? Os mineiros, os trabalhadores com as suas famílias são torturados pela fome, são torturados pela doença, pela angústia, pela aflição, né? São fustigados por uma opressão, obviamente, capitalista, né? Porque, veja, os donos das minas, eles... isso é muito interessante, o próprio Zola fala isso, né? Ninguém sabe quem é, né? Quer dizer, ele até descreve os donos dessas minas, os grandes proprietários ali, como um animal que fica agachado por baixo das árvores, só olhando, e ninguém sabe quem que é esse animal. E veja como isso mimetiza a própria realidade, né? As grandes indústrias hoje, você não sabe quem é o dono. Então ele coloca aqui realmente o grande capital como uma entidade abstrata, suprema, inacessível, né? Que está ali só para torturar e explorar o trabalho alheio, né? E o Etienne, portanto, vai convivendo com aquilo. O livro é repleto de elementos, por exemplo, da promiscuidade. Isso é muito interessante. É uma promiscuidade geral ali no meio daquela gente, né? Porque, veja, elas encontram, o único prazer que elas encontram naquilo, porque passa fome, não tem comida, doença, não tem tratamento de saúde, não tem nada. Então eles acabam se entregando a esses instintos animalescos, muito típico do naturalismo, né? Para suprir uma necessidade de prazer, né? Então existe ali também, o ambiente é muito repleto disso, né? De relações sexuais, de coisas deste jaez, né? De uma promiscuidade muito grande. Não só disso, mas isso está muito presente na obra, né? Então, por exemplo, deixa eu localizar aqui, cara, eu até marquei, porque é pesadíssimo isso, né? As mulheres todas pariam muitos filhos, né? Porque, claro, e vão percebendo aqui as similaridades com o nosso dia a dia, né? As camadas sociais inferiores, os miseráveis, você pode perceber que há uma tendência de uma prole muito grande. Tem muitos filhos, não tem instrução, aquela coisa toda. Veja que isso não é novo, né? Vejam aqui, gente, ó. Apareceram as mulheres, quase 1000 delas, os cabelos desgrenhados pela marcha, os andrajos deixando entrever a carne nua, a nudez de mulheres esgotadas de tanto parir, mortos de fome. Olha a força disso aqui. Cabe dizer que o Zola, ele escreve muitíssimo bem. Há elementos poéticos na obra do Zola. Usa metáforas maravilhosas e descreve com muita incisividade. Vejam isso. Mulheres esgotadas de tanto parir, mortos de fome. Gente, isso aqui é muito profundo. É doloroso, né?
Veja, o Etienne, esse jovem, portanto, que está no meio dessa coisa toda, dessa miséria toda, ele já possuía ideias revolucionárias. Ele já se indignava muito com a questão dessa desigualdade, desse abismo entre o capital e o trabalhador, né? Ele achava aquilo um grande absurdo. Inclusive, o Zola também, ele não fala só dos miseráveis, ele fala dos burgueses, dos responsáveis por essa exploração, né? E, quer dizer, burgueses que se refestelam, são bonachões, fúteis, uma vida maravilhosa com todos os luxos, enquanto aqueles desgraçados estão morrendo o tempo todo, né? Bom, o Etienne, esse jovem, então começa um movimento na aldeia, ali com os mineradores, com as famílias dos mineradores, dizendo o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que implementar aqui um elemento de indignação, porque nós estamos morrendo, nós estamos sendo explorados até a morte, né? E a cereja do bolo, né, para que esse algo que vai ser uma greve viesse a acontecer, foi em um certo dia que eles foram receber lá aquele salário de fome que eles recebiam, já era uma coisa absurda, ridícula, né? Pagava-se pouquíssimo, né? E ainda assim, no dia do pagamento, eles diminuíram o pagamento, dizendo: não, vou ter que diminuir isso aqui, porque ele vai ter que reformar um negócio na mina ali, então não tem jeito. Aquilo foi um estopim. Então, o Etienne, ele, um revolucionário, um homem de certa instrução, organiza uma grande greve. E começa-se a greve. As coisas pioram, claro. Porque antes eles já eram desgraçados e mortos de fome, mas tinha alguma coisinha ainda que recebia lá do salário dos exploradores, né? Agora nem isso. Aí a desgraça se instaurou de forma definitiva, né? Aí acabou a comida mesmo, as pessoas não comiam mais, as pessoas definhavam, adoeciam, era uma baderna instaurada, né? E nós vamos acompanhando isso com muita aflição, né? Algumas pessoas começaram até a se voltar contra o próprio Etienne, que tornou-se uma espécie de líder daquele negócio, né? Mas a gente tá passando fome aqui, pô. A gente já passava fome antes, mas agora o negócio tá pior. E ele sempre dizendo: não, calma, nós temos que nos posicionar. Até que ele vai, o Etienne com mais alguns mineiros, vão lá conversar com um dos gerentes da mina. Esse gerente não era dono da mina, não, gente. Ele era um proletário também, só que um proletário que tinha um cargo maior e melhor, então vivia de forma melhor. Inclusive isso existe muito aqui no Brasil mesmo, né? Muita gente aí, muito proletário que se acha burguês, né? Então é o caso do senhor Ranebé. Eles vão lá conversar com o senhor Ranebé para tentar negociar uma melhora das condições. Gente, esse diálogo aqui, ele é ridiculamente importante, ridiculamente importante, tá? Por quê? Nós vamos ver aqui um discurso por parte do representante do capital, que é um discurso que até hoje é muito comum, é uma retórica absolutamente comum por parte daqueles que exploram, tá? Que é o seguinte: olha, vocês estão fazendo greve, mas vocês são muito ingratos. Mas que ingratidão, vocês estão chorando de barriga cheia, nós damos empregos para vocês, nós sustentamos a sua casa e vocês agora fazem uma greve. Mas que falta de consideração, mas que ingratidão de vocês. Quer dizer, se nós pagamos um salário de fome para vocês quase morrerem trabalhando, nós temos o direito de continuar fazendo isso e torturando vocês, e vocês têm que achar bom isso tudo. Uma retórica muito comum. Hoje isso no Brasil, por exemplo, vai desde o pequeno burguês até o alto burguês, né? O funcionário reclama de uma coisa, mas que ingrato. E veja, uma outra coisa que eles falam muito, eu até separei também aqui durante essa conversa lá do Etienne, né, o líder dessa revolução, com esse gerente, né? Veja o que o gerente fala, né, quando eles estão reclamando ali daquelas condições terríveis. Veja o gerente, fala o seguinte: ah, pronto, exclamou o senhor Ranebé, né? Eu estava esperando por isso, essa acusação de esfaimar o povo e viver de seu suor. Olha, vocês perceberam que nós estamos torturando vocês e vivendo do seu suor? Que coisa, não? Continua ele: como vocês podem dizer tais tolices? Vocês deveriam conhecer os riscos enormes que os capitais correm na indústria, na mineração, por exemplo.
É outra retóricazinha comum pra caramba. Nós assumimos o risco do negócio. Vocês estão muito bem. Vocês são só torturados pela fome. Vocês só não têm saúde. Vocês só morrem. Nós temos o risco do negócio. E assim vai indo. A greve vai se instaurando. E depois não dá certo. Aqui tem spoilers, tá? Como eu disse aí no anúncio do vídeo. Eles voltam a trabalhar e depois fica naquela loucura, naquela complicação danada, as pessoas vão morrendo. É um livro que, se você se apega às personagens, você sofre, porque muita gente morre e morre de forma cruel, né? Criança. Gente, eu vou falar pouco aqui, até porque eu não quero um vídeo muito extenso, mas é uma realidade crua, é uma realidade de desgraças sociais, de uma relação draconiana, onde o grande capital, este animal etéreo, né, explora mesmo, tortura, fustiga, em exícios terríveis aqueles que vendem a força do seu trabalho, né? E o Etienne, ele acaba, no final das contas, se frustrando, o negócio não deu certo, acabaram que voltaram a trabalhar, né, voltaram a se resignar àquela situação porque não tinha jeito mais. Se já morriam antes com aquele salário ridículo, agora estavam morrendo muito mais. Não tinha como. Então o Etienne, mais pro fim do livro, tem ali uma batalha sangrenta, uma coisa terrível, quando aqueles trabalhadores ainda tentavam resistir na greve, resistir contra os opressores. Mas daí é claro, né? Claro que quem sai vitorioso é o grande capital, que tem todos os recursos à mão, e aquele povo acaba se resignando a tudo aquilo. A crítica social é muito profunda, é profundíssima neste livro, né? A força do capital é uma força opressora, sim. Isso, é claro que você não pode exacerbar essas questões a todos os elementos, mas o cerne da questão é esse. Alguém vende o seu trabalho para alguém que não trabalha, né? Para alguém que não trabalha e apenas ganha dinheiro com este trabalho que você faz, né? E isso, em muitas situações, não é algo desgraçadamente miserável, né? Quer dizer, pessoas ganham dignamente e tal, embora o sistema seja muito esquisito, né? Quer dizer, alguém não trabalhar e viver do trabalho do outro, mas agora, numa parte muito considerável dos casos, essa disparidade ela é conspícua, ela é evidente, né? Nós podemos ver isso nos dias de hoje, né? Talvez nós, de uma classe média, com certa estabilidade, nós, em regra, não percebamos as desgraças sociais oriundas desse tipo de sistema de produção. É importante que nós façamos uma breve análise. Pessoas realmente esfaimadas, pessoas viciadas pelo trabalho, né, que obviamente não ganham nem 1/1000 daquilo que deveria ganhar, né? Então esta é a crítica do Zola, é uma coisa interessante. Agora, o final do livro é muito bonito, tá? O final do livro é muito bonito, embora haja toda essa desgraceira ao longo da narrativa, o final é muito bonito pelo seguinte: o Etienne, ele vai embora dali, né? Ele quase morre na mina também, ele tem um problema muito sério. Depois que ele está convalescendo, ele vai embora. E ele começa, realmente muito bonito, ele vai andando por cima daqueles campos ali, aí ele olha e fala, aqui embaixo está acontecendo, ali tem a mina. Mas ele fala o seguinte: eu germinei uma semente nesse povo. Esse povo agora foram vencidos, voltaram a trabalhar para o grande capital, mas algo está germinando em seus corações. Eles já perceberam que isso é uma coisa terrível. Eles já perceberam que essa relação de trabalho é uma coisa execrável. Eles sabem disso. Hora ou outra eles vão se revoltar e hora ou outra as coisas vão mudar. Sabe aquele ideal revolucionário? Pois é, isso o Zola descreve muito bem ao final do livro. Eu achei isso muito bonito. A forma que foi colocado, a forma que foi posto. Gente, muito obrigado pela audiência. Eu preciso dizer que eu não estou fazendo aqui uma apologia político-partidária, eu estou partindo da obra, né, e fazendo as críticas a ela concernentes, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham
compreendido o que eu disse. O livro é grande, o livro tem 700 páginas, vale a leitura, é uma leitura muito importante, uma leitura essencial para compreendermos a dura realidade que muitas vezes nós sequer concebemos, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva, né? Eu já pedi para se inscrever, né? Comente se você já leu essa obra, se você tem interesse em ler, tá bom? Muito obrigado, gente, e até a próxima.